Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, como vocês estão? Espero que estejam bem. Final de semana espero que tenha sido maravilhoso. Então vamos lá, né? Finalizamos o Campeonato Brasileiro. Tivemos aí os nossos rebaixados, que era o que estava sendo mais divertido nesse campeonato, já que a disputa lá em cima a gente já tinha mais ou menos um campeão ali previsto. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi essa temporada, sobre os times que alavancaram, os times que caíram, alguma mudança de postura de alguns times. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de análise, de raio-x, sem muita firula, sem muita frescura, aqui é o canal certo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like para ajudar o canal, que vai ajudar bastante, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá. No topo da tabela, Flamengo em primeiro, né? Flamengo campeão. O jogo do Flamengo foi no sábado contra o Mirassol, foi um empate de 3-3. Mirassol terminou o Campeonato Brasileiro invicto em casa, ele não perdeu em casa. Excelente temporada do Mirassol. E o jogo do Flamengo foi no sábado, porque na quarta-feira, dia 10, o Flamengo enfrenta o Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental da FIFA, né? O antigo Mundial. Em segundo lugar, o Palmeiras. Em terceiro, o Cruzeiro. Em quarto, o Mirassol. Mirassol voou. Excelente temporada do Mirassol, mostrando que você não precisa gastar horrores, caminhões de dinheiro para você ter um time competitivo, um time que compita lá em cima, que consiga chegar em posições altas. Depois o Fluminense com o Zubeldia que conseguiu reerguer o Fluminense que estava muito mal no campeonato, depois que com o Renato Gaúcho, né, fez um Mundial de Clubes muito bom, né, foi o time que surpreendeu a todos, que era o time que todo mundo achava que ia apanhar de todo mundo e ficou em quarto lugar no geral, né. Quando voltou caiu muito de rendimento, ali quase beirando um pouco ali a zona de rebaixamento. O Zubeldia chega, o Zubeldia consegue trazer o Fluminense de volta, o Fluminense termina aí na quinta posição, conseguindo a vaga para a Libertadores direto. Em sexto, o Botafogo, que ganhou do Fortaleza. Em sétimo, Bahia. Aí vem oitavo, primeiro ao quinto, então até o Fluminense, os times que já estão classificados para a Libertadores direto. Para pré-Libertadores, por enquanto, Botafogo e Bahia. Por que eu falo por enquanto? Porque ainda vai ter a semifinal e a final da Copa do Brasil. E nós temos o Cruzeiro na semifinal. Nessa semifinal, que se o Cruzeiro for campeão, aumenta até o oitavo colocado, né? Então, no caso, o São Paulo ali entraria para a pré-Libertadores e o Botafogo iria para a Libertadores direto. Aí vem para a Sul-Americana, por enquanto, São Paulo em oitavo, Grêmio em nono, Red Bull em décimo, Atlético Mineiro em 11º, Santos em 12º e olha que incrível, Corinthians em 13º. Santos conseguiu passar o Corinthians, cara. Meu irmão, isso daqui foi interessantíssimo. Em 14º, Vasco. Em 15º, Vitória. Em 16º, Internacional. Internacional que estava com quase 80% de chance de rebaixamento. Conseguiu se safar, fez a parte dele e o combinado de resultados para ajudar o Internacional. Então o Internacional ali ao sufoco conseguiu escapar. Até quem está assistindo aí viu uma cena muito bacana, né? A gente fala de futebol, né? Da emoção, do você ser torcedor mesmo. Mostra o D'Alessandro, que é um craque, um jogador ídolo do Internacional, passou anos jogando pelo Internacional, hoje é um dos dirigentes do Internacional. E ali na hora que dá o apito final, mostra o D'Alessandro, ele chorando, entrando em campo, comemorando com os jogadores. É uma cena muito bacana de ver, porque mostra ali realmente o cara tem o amor, a paixão pelo clube. É bacana isso, né? É legal você ver. E aí vem, né, os rebaixados, né? E aí uma tristeza, porque o estado do Ceará não vai ter nenhum representante na Série A.
Tanto o Ceará quanto o Fortaleza foram rebaixados, não conseguiram aí os resultados para escaparem, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza perderam. Depois o Juventude e Sport que já estavam rebaixados, né? O Sport que matematicamente já estava rebaixado há muito tempo, né? Uma campanha muito abaixo do Sport, apenas 2 vitórias. A campanha do Sport foi exatamente 2 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Então essa foi a campanha do Sport. O Juventude não fica tanto atrás, 9 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. O Fortaleza, 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. A mesma campanha que o Ceará, né? Então, infelizmente, aí, esses clubes que foram rebaixados. Não, campeonato é futebol, esporte assim, uns ganham, outros perdem. É triste, né, ver assim, porque não vamos ter nenhum representante ali de Fortaleza, ali de Ceará, né? O Fortaleza que vinha fazendo bons campeonatos, vinha montando bons times. É triste ver o Fortaleza sendo rebaixado esse ano, né? Os times que subiram: Curitiba, Chapecoense, Atlético Paranaense e o Remo, né? Remo que depois de 30 anos sobe, vai disputar a Série A novamente, né? O Guto Ferreira fez um excelente trabalho à frente do Remo, né? Conseguiu trazer o Remo, só que ele já foi demitido. O Guto Ferreira não é mais técnico do Remo, né? O Remo aí está buscando um outro técnico, tá? Um dos que podem ser, está sendo cotado, é o Thiago Carpini do Juventude. Não sei se vai continuar ou não, tá? Bom, falar um pouco do que foi esse torneio do campeonato, né? O campeonato brasileiro que, né, infelizmente, além de bons jogos, além de boas goleadas, mas também teve muitos escândalos, né? Tivemos diversos erros de arbitragem, né, no campeonato. Tivemos aí diversos erros, a arbitragem aí sendo um dos principais fatores, né, um dos principais aí, como é que eu posso dizer, dos destaques negativos, né, da temporada 2025 do futebol brasileiro foi as péssimas arbitragens, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada time, né? Eu vou passar só por cima e depois eu vou montar um raio-x de cada time falando como foi a sua temporada, até porque ainda não terminou. Nós temos o Flamengo no Mundial de Clubes, né, no Intercontinental, temos o Corinthians na Sul-Americana, então nós vamos acompanhar esses jogos, tá? Temos a Champions também, vou fazer aqui um pouco, agora que não tem tanto brasileiro, vou dar um pouco mais de foco também na Champions, beleza? Mas vamos lá. Santos que era para ser um time que vinha para brigar, trouxe o Neymar, toda aquela euforia, muito abaixo, né? Fez um campeonato paulista muito ruim, fez um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil ruim e um campeonato brasileiro pior ainda, né? Tá fugindo, quase volta para a zona de rebaixamento de novo. O Neymar com uma postura até então muito ruim, ó, muito individualista, muito estrelinha, ao invés de ser aquele jogador que, né, o líder do time, né, aquele cara que pega o garoto ali da base e fala: ô amigão, não, faz assim, ó, faz aqui, não joga desse jeito, joga assim, seu exemplo, seu líder, ele não foi. Porém, nas últimas rodadas ele se tornou esse líder para o Santos e foi onde o Santos melhorou muito. Muito assim que eu digo, não é que nossa, o Santos se tornou um time incrível, mas conseguiu fazer o que precisava. O Neymar jogou no sacrifício ali, meio lesionado, só que não era mais aquele Neymar explosivo que, né, batia a boca com o juiz e batia a boca com o companheiro de clube. Não, foi aquele cara que ia, conversava, trazia o time, levantava. Então eu acredito que se o Neymar tivesse essa postura desde o início, o Santos não tinha brigado para cair. Talvez o Santos estaria brigando por uma vaga na Libertadores, né? Não sei.
Mas é um fato de que ele sendo líder, o Santos melhorou muito, melhorou a postura do time, o time começou a jogar mais, o elenco começou a jogar melhor, então é uma pena que foi só agora no final que o Neymar teve essa postura, mas bacana que ele teve, bacana que ele mudou, foi bom ver o Santos tendo essa arrancada no final. Corinthians, né? O Corinthians é um time que está muito endividado, tem muitos, foi um ano de muitos problemas para o Corinthians, né? Tivemos problema de patrocinador, teve problema impeachment de presidente, Polícia Federal, dívida com jogador. Então o Corinthians vive uma fase que é altos e baixos. Mesmo assim, foi campeão paulista em cima do rival, em cima do Palmeiras. Está na semifinal da Copa do Brasil. Não fez um campeonato brasileiro assim, maravilhoso, esplêndido, mas também não teve um momento ali que parecia que ia brigar para não cair, mas conseguiu algumas vitórias, conseguiu resultados importantes que livraram o Corinthians ali de correr o risco da queda. Tá? Corinthians, ano que vem, precisa mudar muito a postura, está buscando aí alguns incentivos, está tentando a Safiel, que é o incentivo de empresários corintianos para ajudar a amortizar a dívida, né? Então, Corinthians, com o fair play financeiro, o Corinthians vai precisar e muito organizar a casa, né? Então, anos difíceis vão vir para o Corinthians se ele não conseguir organizar essa dívida, se ele não conseguir trabalhar para pagar as dívidas que ele tem. Então, se o Corinthians não conseguir isso, o Corinthians vai se complicar muito, porque o fair play financeiro ele está confirmado, ele vai existir. A partir já de 2026 ele já começa a botar as cartas na mesa e vai forçar o Corinthians aí a buscar muitas soluções. Bom, Palmeiras, né? O Palmeiras foi o time que fez um investimento pesado, né? Mais 700 milhões de reais em contratações, trouxe nomes de peso como Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, né? São alguns dos nomes que o Palmeiras trouxe. Carlos Miguel também. Mas foi um time que decepcionou. Foi vice do Paulista, vice do Brasileiro, vice da Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil pelo rival, né? Então perdeu para o Corinthians no Paulista, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Então o Palmeiras, uma decepção muito grande, e o Abel Ferreira aí vai precisar se reinventar no futebol, porque teve investimento e não teve retorno, né? Então, Abel Ferreira aí precisando se redescobrir com o Palmeiras. Já bateu de frente ali com a diretoria, porque o Abel Ferreira batendo na tecla de problema, que a culpa é da arbitragem, que mudou, que não sei o que isso, que aquilo, e a presidente falando não, que o time caiu de rendimento mesmo e tudo mais. Então tá já um conflito ali meio inicial, apesar que a diretoria do Palmeiras banca muito o Abel Ferreira, fala que ele está garantido, não pretende demiti-lo. O Abel já falou que vai renovar com o Palmeiras, então a renovação dele está aí próximo. Mas eu acredito que isso tudo ocorra, né? Como eu já falei em outros vídeos, o Abel Ferreira tem uma frustração muito grande, porque ele está no Palmeiras há 5 anos. Todo ano ele estava ganhando título, todo ano, independente, estadual, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores. Então todo ano ele estava ganhando título. E não teve sondagem de times grandes, né? De times de ponta ali da Europa, seleções, né? A própria seleção brasileira nem cogitou o Abel Ferreira, então eu acho que isso acaba sendo um pouco frustrante para ele, porque, cara, ganhei tudo aqui e tal, e ninguém me chama, não estou sendo visto, então meio complicado, acho, né? Mas eu
penso que se o Abel Ferreira receber uma boa proposta de algum time de ponta, ou não precisa ser de ponta, né, mas ali da mediano da Europa, eu acredito que ele saia do Palmeiras, tá? Isso é minha opinião, tá? Pelo baseado ali no que eu vejo, tanto das falas dele, como do desempenho do clube, né, desse ano, dos últimos anos, né? Desde ano passado também o Palmeiras não foi brilhante, né? Não foi um time, nossa, né, dominador, sempre joga bem e tudo mais, só que também tem o fator de os outros times não serem bons, tá? Então eu acredito que o Abel Ferreira, aí assim que receber uma boa proposta, ele provavelmente deixa o Palmeiras, tá bom? Flamengo. O Flamengo agora viajou, né, pra... tá lá no... não lembro agora onde que vai ser a Intercontinental. Fugiu da cabeça agora. Mas o Flamengo agora está com a cabeça na Copa Intercontinental, né, vai enfrentar o Cruz Azul do México, buscando aí o seu segundo título mundial, tá? Então o Flamengo com a cabeça. Flamengo que esse ano só em premiações, bilheteria, patrocínio, tudo conseguiu arrecadar aí 2 bilhões de reais, né? Então um valor aí bacana. Flamengo que já está, a maioria dos clubes já estão correndo com a temporada 2026, que por conta da Copa do Mundo adiantou todo o calendário. Então daqui 40 dias praticamente já começa o Campeonato Paulista, daqui a 50 dias, vamos arredondar, vai. Daqui a 50 dias já começa o Campeonato Brasileiro também. Então, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro também, por conta da Copa do Mundo no meio do ano. Então, os times aí já buscando. O Flamengo, por exemplo, está buscando, tem interesse no goleiro Gabriel Brazão, do Santos, que é um baita de um goleiro aí que tá no time do Santos, foi muito importante para o Santos, fez boas defesas brilhantes, ajudou o Santos em muitos momentos. Então o Flamengo busca uma investida. O Santos já falou que não vai liberar o jogador com tanta facilidade, porém com 2 bilhões aí que o Flamengo tem, né, vai fazer uma oferta boa e vai tentar aí contratar o goleiro. O outro também é o zagueiro do Internacional, que jogou no Shakhtar Donetsk. Jogou no Shakhtar Donetsk. Nossa, gente, tô ruim pra nós. Então o Flamengo também tem interesse nesse zagueiro, só que ele já deixou claro que ele quer voltar para a Europa, não quer ficar no Brasil, mas para ele voltar para a Europa ele precisa ter proposta. Até o momento parece que não veio nenhuma proposta para ele. Então acredito que ele mude do Internacional e vá para o Flamengo, tá? Então, por enquanto, tá, em questões de contratação, esses são os nomes mais falados, né, que estão ali certo, que estão em negociações. São Paulo, né? O São Paulo aí que está numa onda de demissões, Casares fazendo uma limpa em certos setores. Demitiu um podólogo, demitiu um massagista, demitiu um porteiro, se não me engano. Sim, só que as demissões não são dos líderes, né, dos cabeças, assim. Não é do responsável pelo departamento médico, não é do responsável pela equipe de nutrição. Então, não adianta você demitir o funcionário que recebe a ordem do patrão, né? Não faz sentido. Então essas demissões é mais ali cala a boca, tem uma tentativa de calar a boca da torcida. Olha, estamos mudando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. É claro que isso, grande parte da torcida do São Paulo não cai mais nessa. Estão cobrando mudanças reais, mudanças significativas. A questão do elenco, o único jogador confirmado a sair é o Dinamo, que vai para o Deportivo Cali, se eu não me engano. Parece que o Deportivo Cali vai tá de olho no Dinamo. Nos demais ainda não sabemos. São Paulo não tem nada oficial, não tem nada certo, né?
Mas o Crespo falou que precisa mudar para o ano que vem, muita coisa precisa mudar e ele tem razão. Né? Na verdade, São Paulo, muita coisa precisa mudar mesmo, porque o São Paulo também vai ter o fair play financeiro aí pela frente e vai precisar mudar algumas coisas. Né? Então, uma delas é enxugar a folha de pagamento, uma das exigências que o fair play financeiro faz quando o time está muito endividado. Então, o time está muito endividado. Qual que é a folha de pagamento? Pô, a folha de pagamento é 10 milhões por mês? Não, diminui isso daí. Então, provavelmente, muitos jogadores que recebem um salário muito alto vão ser dispensados porque o São Paulo vai precisar enxugar a folha de pagamento para garantir pagamento de dívida. Tá? Bom, o Vasco, tá? Falar do Vasco, o Vasco ele está fazendo uma iniciativa bacana com São Januário. São Januário é o estádio do Vasco, né? Já sabe, mas é um patrimônio tombado. Né? Então o Vasco ele não pode derrubar o São Januário, não pode alterar a estrutura de São Januário. Só que olha que interessante, existe uma lei, né, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, eu vou falar por que eu estou falando de São Paulo, que os prédios, né, todo o patrimônio, né, todo imóvel que ele é considerado tombado, ele entra numa regra de incentivo construtivo. O que é esse incentivo construtivo? Não é esse o nome, tá, gente? Mas basicamente é o quê? São Januário ele tem a área de construção dele, certo? Então vamos imaginar, vamos desenhar na mente. Você compra um terreno de 1.000 metros quadrados, beleza? Então você faz a construção em 1.000 metros quadrados. Só que além do plano, você tem a altura. Então, obrigatoriamente, você tem ali até 3 vezes do tamanho do terreno para você construir. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir até 3.000 metros para cima. Então, eu posso fazer um prédio de 3.000 metros, de 3 andares, com cada andar com 1.000 metros de altura. Olha que bacana. E São Januário, ele tem a área dele construída de altura, não totalizou a metragem total. Então, o Vasco já está buscando, está fazendo a documentação, a papelada, tudo, justamente para vender essa construção. Mas como assim vai vender? Falando em TI, conceito de nuvem, né? Então eu tenho o meu servidor local, a minha CPUzinha aqui, mas eu tenho um servidor em nuvem, né? Tá em algum lugar. Então eu pego meus documentos e mando para cá. Esse conceito que a prefeitura fez é a mesma coisa. Então eu tenho minha área de construção, tenho minha área de altura, faltou ali 200 mil metros quadrados acima para mim construir. Eu pego esses 200 mil metros quadrados e vendo para uma outra construtora que está fazendo um prédio, por exemplo. Para eles, importantíssimo. Meu terreno aqui eu só poderia construir até tanto. Eu comprando isso eu posso estender mais esse prédio. Entendeu? Então, é isso que o Vasco está fazendo com São Januário. Já tem uma empresa, né, uma construtora já fazendo uma oferta por essa metragem a mais. Qual que é o ponto? Obrigatoriamente, com o valor que você vende, você tem que fazer a reforma de modernização do prédio, né, no caso do imóvel do imóvel tombado. Então o Vasco já falou que vai pegar parte desse valor, vai modernizar a estrutura interna ali de São Januário. Por que eu estou falando isso? Porque São Paulo tem a mesma lei, tem o mesmo incentivo, e pelo que parece, né, pelo que fontes dizem, é que a presidência do São Paulo, né, o Júlio Casares, estaria vendo essa oportunidade e já estaria entrando nos trâmites para fazer isso. Por quê? Porque o Morumbi se tornou um patrimônio tombado. Não sei por quê, mas se tornou um patrimônio tombado. Então, o São Paulo não pode derrubar o Morumbi, não pode demolir o Morumbi, mas pode fazer reformas de modernização. E o terreno do Morumbi é maior que o terreno do São Januário, né? Então,
O São Paulo está vendo isso porque a área que o São Paulo vai vender é muito maior do que a área que o Vasco pode vender, então o São Paulo pode arrecadar muito mais. E o São Paulo já está pensando também na reforma de modernização ali do Morumbi, e se conseguir isso, é um valor muito exorbitante que o São Paulo vai conseguir, e com esse valor o São Paulo consegue amortizar muito da sua dívida. Então é interessante a gente ficar de olho nisso, a gente acompanhar, né, quem é São Paulino, acompanhar esse negócio, porque é uma oportunidade que o São Paulo tem de amortizar dívida, de quitar várias dívidas, e a dívida, ao invés de ficar em 1 bilhão, essa dívida cair aí para 200, 300 mil, que facilitaria muito o pagamento, e o São Paulo não seria tão impactado pelo fair play financeiro, até porque as entradas, né, do São Paulo são muito altas, né, a bilheteria, questão de bilheteria, questão de patrocínio, tudo isso tem a venda de material, né, o sócio torcedor, tudo isso gera entradas para o clube. Então, se o São Paulo conseguir isso, é um bom começo, já seria aí uma excelente estratégia de pagamento de dívida. Tá? Claro que isso tudo só a gente está ouvindo boatos, não tem nada concretizado, não tem nada certo, mas o fato é que a gente tem que ficar de olho, e eu acredito, quem é da mídia esportiva, né, os canais de São Paulinos, tudo mais, eu acho bacana começar a comentar sobre isso, e a torcida forçar e o Casares aí atrás disso para pagar essa dívida, né, ficar de olho, porque não é um valor baixo, é um valor alto, para realizar esse pagamento de dívida e a gente sair dessa draga. O ano de São Paulo não foi um ano bom, foi um ano horroroso, foi um ano tenebroso, caiu no Paulista pelo Palmeiras, né, pelo rival. Frei, mas foi aquele pênalti, né? Tá, beleza. Não muda o fato que o São Paulo não jogou nada naquele jogo, o São Paulo foi muito ruim. Copa do Brasil, foi eliminado por um time na Série B. E o problema não é nem o time ser da Série B. Tá? O problema é que o time não queria passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Eles simplesmente falaram, vamos lá, vamos cumprir tabela, porque eles estavam fugindo da zona de rebaixamento na época. Então a prioridade deles era o Campeonato Brasileiro, não era a Copa do Brasil. E ainda assim eles ganharam, não priorizando, eles ganharam do São Paulo. Então esse é o grande problema da Copa do Brasil. A Libertadores a mesma coisa. A Libertadores, São Paulo foi eliminado pela LDU, mesmo a LDU que tomou uma goleada do rival do São Paulo, do Palmeiras. Depois, e no Campeonato Brasileiro, São Paulo oscilou muito, né? Teve muita oscilação, altos e baixos. Teve aquele 6-0 do Fluminense, né? Ridículo, que o jogador depois falou, mandou recado para a diretoria e tal. Eu, particularmente, acho que seria mais bonito perder por WO, né? Você dá uma cutucada bem maior, mas enfim. Então 2025 de São Paulo foi muito ruim, foi muito tenebroso, e em 2026 parece que não tem tendência a melhorar, tendência na verdade a piorar. Tem muito torcedor São Paulino que está com muito medo, pela primeira vez assim, sente o pavor, o real medo do rebaixamento, porque o time está muito ruim, o time está assim, podre, né? Falando a verdade. Então, dos grandes é isso. O Cruzeiro, né, vai enfrentar, o Cruzeiro se prepara também para a semifinais da Copa do Brasil, que vão ser a partir da semana que vem, acho que dia 12 já, acho que final de semana. Deixa eu verificar aqui como é, deixa eu ver aqui, vou falar besteira, né, vamos lá, Copa do Brasil. Na quarta-feira já tem Cruzeiro e Corinthians, às 9h30 da noite, primeiro jogo lá em Minas. E na quinta-feira Vasco e Fluminense, né? Aí
clássico carioca. Na verdade, o Fluminense está, então, são os dois times que podem, né, que é o Cruzeiro e o Fluminense. Se um desses dois for campeão, o São Paulo vai para a pré-Libertadores, tá? Em oitavo. Enfim. Beleza? Amanhã tem Champions, né? Terça-feira temos a rodada da Champions. Vou acompanhar, vou trazer aqui os principais destaques da rodada também. Na quarta-feira eu trago os destaques da rodada da Champions. Trago aí o jogo entre Corinthians e Cruzeiro e também trago a Flamengo e Cruz Azul do México na quarta-feira. Então, terça tem vídeo, quarta tem vídeo e vamos que terminou o campeonato, mas continua. E aí eu vou ver provavelmente assim que terminar a Copa do Brasil e o Mundial, né, o Interclubes, acho que antes. Eu vou fazer um raio-x de cada time, né, dos principais times, trazer quais foram as contratações, jogadores que entraram, jogadores que saíram, o técnico, o momento do ápice do time no ano, a queda do time no ano. Então vou fazer todos esses levantamentos, trazer aqui pra gente debater, pra gente falar. Beleza, gente? O vídeo foi esse, né? Ficou um pouquinho longo, não esperava que ficasse tão grande, mas era só passar um resumão do Campeonato Brasileiro, como foi e o que esperar, né? 2026 não sei, não dá para esperar muita coisa. Podemos esperar uma predominância do Flamengo de novo, talvez do Palmeiras, não sei como que o Palmeiras vai lidar agora com toda a pressão, com essa questão do primeiro ano que não ganhou. Vamos ver como é que os times que vão subir da Série B para a Série A vão se sair. Vamos ficar de olho no Remo, que fez um trabalho interessante na Série B. Curitiba, que também fez uma grande Série B. A gente vai ficar de olho nesses times e vai ficar de olho também nos times que ficaram na Série A, como que eles vão se portar em 2026. E também, né, 2026 vai ter Copa do Mundo. A gente vai trazer aqui, né, os melhores jogos da Copa do Mundo, o raio-x da Copa do Mundo. Tá aí, tem uma boa. Vou fazer aí o raio-x de cada grupo, né? Cada seleção, os grupos. Vou fazer um raio-x legal aqui pra gente nas seleções, os principais jogadores, o ápice de cada seleção em Copa do Mundo. Vai ser bacana. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações, que ajuda bastante o canal. Se você gosta desse tipo de análise, de opinião, assim, opinião sincera, aqui é sempre minha opinião, não passo pano pra ninguém. Se for bem, vamos elogiar, se for mal, vamos criticar, independente de quem seja. Como eu já disse, sou São Paulino, desde pequeno, mas vou descer a lenha no São Paulo enquanto esse time tiver essa porcaria que está. Se o rival, por exemplo, o Palmeiras, for bem, vou elogiar, porque quando é bom a gente elogia, quando é ruim a gente critica. Beleza, gente? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Até a próxima e fui!